CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora no nosso quadro CBN Saúde, nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Moretti de Lima, que é dermatologista, para entender melhor essa questão desse fungo negro, popularmente conhecido como fungo negro. Bom dia, doutor. Bom dia, como estão vocês? Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que eu tenho até uma certa experiência, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu faço um ambulatório de micologia. A gente, raramente a gente vê esse tipo de complicação, né? Assim como o Geraldo falou, né? É um fungo que está no meio ambiente, é um fungo saprófita, né? Então, qualquer situação de imunossupressão, diminuição da imunidade, o paciente pode desenvolver a doença. Principalmente nos diabéticos, ou os pacientes diabéticos que fazem cetoacidose diabética, a gente vê muitos desses casos, né? Doutor, então a gente não está falando de algo especificamente que acomete quem tem imunidade baixa, algo provocado pela Covid-19. Isso pode acontecer com pessoas que estejam com outras doenças, com outras infecções, né? Sim, sim. Pacientes com câncer, neoplasias malignas, pacientes diabéticos, que é o principal grupo, fator de risco para desenvolvimento de mucormicose, transplantados de órgãos sólidos, pacientes com doenças hematológicas. Geralmente são situações, doentes renal crônicos, geralmente são situações doenças que diminuem a imunidade. No caso da Covid, apareceu esse fungo negro, que é o termo errado. Na verdade, não é fungo negro, tá, gente? Eu acho que esse termo eles utilizaram pelo aspecto enegrecido das lesões. Na verdade, é um fungo de parede hialina, é um fungo que tem parede clara, não tem parede melanizada. Dentro da micologia, nós temos alguns fungos que têm parede melanizada, que são agentes de cromoblastomicose, fel-linfomicose, micetoma. No caso, o agente mucormicose, eles são fungos de parede hialina. Porém, pela destruição tecidual, né, que acontece nesses pacientes, dá o aspecto necrótico, né, da lesão, né, dá o aspecto enegrecido. Acho que por isso que eles utilizaram esse termo fungo negro, mas de uma forma meio incorreta para os micologistas de plantão, né, que entendem um pouco de micologia. Como a gente deveria chamar, então, doutor? Na verdade, é uma mucormicose, né? Mucormicose. É um termo mais, ou zigomicose, né? Também pode ser utilizado o termo zigomicose. São fungos que têm características de ter pouca ou nenhuma septação. Eles podem estar em qualquer ambiente, né? A gente pode encontrar em solo, material orgânico em decomposição, no ambiente normal. E aí o paciente, na maioria das vezes, através da inalação, né? O paciente, principalmente o imunossuprimido mais grave, ele vai desenvolver principalmente a forma facial, né, rinocerebral. Doutor, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. A gente viu que na Índia, pelo menos 9 mil pacientes com Covid-19 foram acometidas por esse fungo que o senhor acaba de citar. Aqui no Brasil, a gente tem que ter essa mesma preocupação em relação a ele? A gente tem que ter preocupação, principalmente quando acontece imunossupressão crônica.
A imunossupressão, o que acontece no COVID? No COVID, a partir da segunda semana, a gente observa o uso de corticosteroides. E existe alguns protocolos que eu já até escutei e vi, não sei se é real, usando até doses imunossupressoras de solumedrol, metilprednisolona, para diminuir essa resposta inflamatória que mata o paciente com coronavírus, que é a segunda semana do coronavírus. Então, a gente tem que fazer essa imunossupressão, mas tomando alguns cuidados, né? A gente sabe que a droga de escolha é a dexametasona, de 4 a 8 miligramas. A nível de CTI, via hospitalar, às vezes tem opções injetáveis, porém, os trabalhos mostram, né, que a dose pode variar desses valores, né, de 4 a 8 miligramas, isso com um trabalho feito na Inglaterra, né, que provou que a dexametasona, nessas doses, eles têm o poder de diminuir a mortalidade desses pacientes internados, né, por causa dessa inflamação. Então, é uma situação, né, às vezes essa imunossupressão não é longos períodos, e aí isso favorece o desenvolvimento de casos de mucormicose. Então, a gente tem que ficar atento para essas situações. Assim como a imunossupressão pode aumentar a chance do paciente aumentar a glicemia, ter diabetes, né, ter catarata, aumento da hipertensão, todas as complicações do uso crônico de corticosteroides. Doutor, então quer dizer, ele é um fungo oportunista que se aproveita aí do estado em que a pessoa está, desse paciente já debilitado, e a Covid-19 é mais uma opção para ele. Resumindo, seria isso. O que o senhor, confirme para mim, por favor, se essa linha de raciocínio está correta, e o que o senhor diria para as pessoas nesse momento, né? Porque aí surge mais uma informação, as pessoas ficam alardeadas, preocupadas, o que dizer à população? A população, ela não pode se automedicar. É isso que você falou mesmo, né? Mas é uma complicação de uma imunossupressão, né? Pacientes que às vezes escuta em redes sociais, nas mídias, no Google, e procura tratamento, não tem medo de procurar o hospital, né, e ser tratado de uma forma adequada. Às vezes eles podem desenvolver, se começar a usar corticoides de forma errada, né, e doses maiores, e se for ainda mais diabético, vai ter muito mais chance de desenvolver a mucormicose. Existe essa chance. É uma doença que tem uma mortalidade chegando até 80% de mortalidade. É difícil o tratamento, porque são fungos que têm característica de invadir os vasos sanguíneos, e quando ela invade os vasos sanguíneos, ela faz trombose vascular, e aí faz uma isquemia do tecido, o tecido fica necrosado. Por isso que eu acho que eles utilizaram esse termo fungo negro, né? Pelo esse aspecto clínico da lesão, o aspecto enegrecido, né, que faz a necrose, secundária necrose, né? Mas a gente tem outras. Então ele é bem visível, também, doutor. Ele é bem visível, a pessoa visível. Pode na hora já identificar ali mesmo, olhando para a pele. Na verdade, como a forma clínica mais comum é a rinocerebral, parece uma sinusite, começa com uma celulite da face, né? Uma lesão avermelhada na face, parece que fica inchado, né? Uma inflamação na face, principalmente ao redor dos olhos, e aí, de repente, começa a fazer as áreas escurecidas, né? Que são as áreas de necrose. Começa a ter descarga nasal sanguinolenta, fétida, drenagem de material necrótico também, né? Secundariamente, e aí o quadro pode se aprofundar e esse fungo ele se tornar sistêmico.
né, e para outros órgãos. Esse que é o grande problema da mucormicose, por isso que ela tem um alto índice de mortalidade. Por esse motivo, por invasão de outros órgãos. E quais são os disponíveis? Bom, o tratamento é a nível hospitalar, feito pelo médico, então tem que ter um diagnóstico, né? Tem que suspeitar desse fungo. A gente vai pegar esse material, vai biopsiar essa lesão, na maioria das vezes é na pele, né? Forma uma lesão ulcerada, tipo uma ferida aberta, com uma crosta, né? Uma casca escurecida, às vezes com muito pus, e aí a gente vai mandar para cultura, né? A gente vai fazer a cultura desse fungo, demora para sair o resultado da cultura. Enquanto a cultura fica saindo, a gente também tem a opção de fazer o histopatológico, mandar para o patologista, porque ele vai ver as estruturas fúngicas dentro daquele material, né? Vai fazer as colorações específicas, e aí ele vai ver o que é um fungo cianocítico, que é característico da mucormicose, né? E aí a gente usa vários medicamentos, como a anfotericina B, o debridamento, a retirada desse material necrótico também é muito importante, né? Porque é um tecido morto que precisa ser retirado, né? Porque é uma fonte também de infecções secundárias subsequentes, né? Então, a escolha é anfotericina B, é antifúngico via endovenosa. A gente tem outras opções de antifúngico, como posaconazol, como voriconazol, mas a primeira escolha é a anfotericina B, feita a nível hospitalar. Não faça tratamento de mucormicose dentro de casa. Geralmente, esses casos já estão internados, os pacientes estão entubados, já vinha previamente usando corticoide de longa data, né? Então, ou já era diabético e já começou a usar corticoide, aí complica mais ainda a situação. Doutor, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o doutor Alexandre Moretti de Lima, dermatologista, uma entrevista muito esclarecedora, inclusive explicando para a gente aqui que o termo correto é mucormicose, né? E que esse termo popular aí que vem surgindo, fungo negro, é algo que realmente não condiz com a aparência real. Muito obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor. Não condiz com a aparência real, não condiz com... Porque ele não é um fungo negro, ele é um fungo de parede alina. Existe, dentro da micologia, vários outros tipos de fungos negros, né? Que são agentes de cromo, blastomicose. Aí, ele foi utilizado, eu acho, pelo aspecto da lesão, como eu disse anteriormente, né, para vocês. Sim. Tá, pelo aspecto da lesão em si. Agora sim ficou bem claro para a gente. Eu escutei a sua explicação ali, fiquei pensando que no geral não condiz, mas tem uma questão que se aproxima. Mas é importante a gente falar o termo correto, mucormicose. Muito obrigada, doutor. Não, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre aberto aos convites de vocês para esclarecer a população. A população não deve se automedicar. Procure o médico, né? Que ele que vai dar certinho as orientações com relação ao tratamento da Covid. Bom dia, doutor. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.